você é um programador e está começando agora nesse mercado, que acabou de sair de um curso aí de programação e está se esbarrelando todo de medo de como vai ser o primeiro dia, acabou de conseguir uma vaga, o que eu preciso fazer já no primeiro dia, o que eu preciso instalar no meu computador, com quem que eu preciso conversar, o que a empresa espera de mim, inclusive, e aí não sabe quando mandar mensagem no grupo sem parecer estranho, como rebolar lentinho pros crias sem parecer estranho. Isso não é pra te falar não, porra. E mais um monte de coisa que passa na cabeça de você que é um juninho e que ninguém te dá essa resposta. Mas fiquem tranquilos porque vocês não vão mais precisar se esbarrelar no primeiro dia, porque eu vou te ensinar aqui tudo que precisa fazer, o que a empresa espera de ti, quais são os atos que tu tem que tomar aí no primeiro dia de trabalho, com quem tu deve conversar, como mandar mensagem para as pessoas, o que tu precisa fazer, né, de segunda a sexta-feira dessa primeira semana. Então deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal e vamos pro vídeo. Esse vai ser o primeiro vídeo de uma série onde eu me finjo de júnior e vou atrás de vagas reais de emprego, crio o meu currículo real, né, de quando eu era júnior, com as experiências que eu tinha, com os projetos reais também que eu tinha, né, então eu vou trazer esses projetos reais também como meu portfólio e vou procurar uma vaga de júnior, onde eu vou documentar para vocês todo o passo a passo, quanto tempo demorou para mim conseguir a primeira vaga, como foram as entrevistas, teste técnico se tiver, eu vou gravar tudo e trazer aqui para vocês. Mas nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês o que vocês precisam fazer na primeira semana ali, inclusive até durante todo o contrato de vocês, né, mostrando para vocês o que essas empresas esperam de um programador. E aí a partir dos próximos vídeos eu já vou começar a correr atrás de vaga e tentar já a minha, entre aspas, primeira vaga como júnior. A primeira coisa que uma empresa espera de um programador júnior é que ele seja interessado pela empresa, né? Seja interessado pelas tarefas, seja interessado por conhecer as pessoas, principalmente na primeira semana. E aí isso inclui já configurar a tua máquina, configurar as ferramentas, configurar a VPN da empresa, começar todas essas configurações para poder começar a trabalhar. Então tu vai perguntar para o PO, tu vai perguntar para o Tech Lead, para a pessoa que te entrevistou também, vai perguntar com quem tu consegue esses acessos, né? E aí tu vai ser apresentado para a empresa, tu vai ter uma reunião de onboarding, onde eles vão te mostrar toda a empresa, como o software funciona. Vai ter um desenvolvedor que vai entrar, vai te mostrar como o código tá, front, back-end, quais são as equipes, apresentar as equipes e tudo mais. E vai ter toda essa apresentação. Só que tu tem que ter interesse em perguntar as coisas que tu não entendeu. Então, beleza, eu sei que a empresa é dividida em duas squads, a squad de front e a squad de back-end. Eu sei disso, eu vou trabalhar na squad de back-end, por exemplo. Eu preciso ter acesso ao código, eu preciso ter acesso aos repositórios do GitHub, eu preciso ter acesso ao servidor, eu preciso ter uma conta para o ambiente de dev, uma conta para o ambiente de homologação e uma para produção, para que eu possa testar o próprio sistema e também testar o teu código, né, quando for subir as tarefas. Então, tem todo um monte de configuração que tu vai precisar pegar. Não fique enrolando para pedir isso. Então, tu vai entrar já no primeiro dia, vai ter toda aquela apresentação, não precisa ir atrás disso. Agora, já no segundo dia, já é a hora de tu começar a ir atrás dessas informações que são muito importantes, tá? Para começar realmente a estudar a empresa e entender a empresa. E aí, assim, nessa primeira semana, tu não vai provavelmente pegar tarefa nenhuma. Tu vai mais acompanhar os desenvolvedores nas reuniões deles, tu vai participar das dailies, né? Para quem não sabe o que é uma daily, é uma reunião diária sobre algum tema. O que a gente fez ontem, onde cada desenvolvedor vai falar o que fez no dia anterior e o que vai fazer nesse dia atual, dependências que outro desenvolvedor tem com ele, informações faltantes para poder finalizar a tarefa. É uma reunião de alinhamento diário, tá? Então participa, entra na hora nessas reuniões, né? E vai participando nessa primeira semana, pegando acesso ao código, testando a aplicação, entendendo a empresa, tirando dúvida, conhecendo os desenvolvedores, conhecendo o nome de cada desenvolvedor, o que cada desenvolvedor faz de melhor na empresa. Então eu tenho um desenvolvedor lá que é o desenvolvedor back-end, ele cuida mais da parte de pagamentos, eu tenho outro desenvolvedor back-end que cuida mais da parte de sei lá, API para terceiros. Enfim, existe toda uma configuração da empresa que é bom que tu entenda nessa primeira semana, tá? E aí tu conversando, tu vai entendendo, perguntando, tu vai entendendo. Nunca é demais perguntar, desde que sejam perguntas necessárias, né? Quem cuida de cada parte, como que vai funcionar isso, como vai funcionar aquilo. Isso é bom que demonstre interesse para os tech leads, para os desenvolvedores que tu tá ali para somar com eles, tá ali para ajudar eles, não é um encosto que vai ficar ali fingindo trabalhar por um mês, receber o salário e vazar. Mas então, quando tu entra numa vaga, já na primeira semana já não tem tarefa? Não é normal que tenha tarefa? Não é normal que tenha tarefa, tá? Pode acontecer que tenha? Pode. Depende, mas geralmente a partir da segunda semana tu já pode começar a pegar as tarefas
para fazer. Por que eu não acho interessante já na primeira semana? Porque tu vai ter que tirar muita informação de como funcionam as pipelines. Para quem não sabe o que é pipeline, tem aulão lá no curso, se quiserem entrar lá. Lá no curso tem aulão sobre pipeline, tem aulão sobre deploy, tem aulão sobre como funcionam essas áreas da empresa. Quando vocês forem entrar, vai estar lá na parte de vagas de emprego, onde eu especifico tudo o que acontece dentro de uma empresa. Quando vocês entrarem lá na vaga, o que vocês precisam fazer. Isso que eu tô falando aqui é mais por cima. Lá eu falo muito mais detalhado. São horas e horas de live. Então assim, primeira semana, estudar código, conhecer todo mundo, fazer amizade com todo mundo. Segunda semana, aí sim começam as tarefas. A segunda coisa que uma empresa espera de um programador júnior é que ele saiba se comunicar minimamente bem, tá? E o que é se comunicar minimamente bem? Tem uma dúvida, pegou uma tarefa na segunda semana, olha essa tarefa, se tu não entendeu, e provavelmente tu não vai entender, chama o PO para fazer uma reunião. Chama, não tem problema, esse cara faz reunião todo dia explicando tarefa. Todo dia tá lá com um time de negócio enchendo o saco, metendo nele, metendo um monte de tarefa nele. Eu quero que tu entregue isso porque o cliente pediu e tal. E ele tendo que segurar e conversando com um time de tecnologia. Então é com ele que tu vai tirar as dúvidas, porque foi ele que escreveu a tarefa. Então chega lá e conversa com ele. Olha, eu tenho dúvida nisso daqui, eu não entendi isso daqui, eu não entendi aquilo lá. Beleza. Ele vai te explicar, ele vai te apresentar no sistema onde que vai aquela alteração. Não sai dessa reunião sem ter tirado todas as tuas dúvidas sobre as regras de negócio da tarefa. Esse PO não vai saber te falar de parte técnica, a não ser que ele seja também um desenvolvedor, mas na maioria dos casos não. Então, primeiro tu vai entender com ele. Se tu tiver dúvida de como implementar isso no código, que tu vai ter, chama um tech lead, chama um programador pleno, sênior, até júnior que esteja na empresa, e ele vai poder te explicar aonde que vai essa alteração, qual é, inclusive, o framework usado pela empresa, aonde precisa configurar cada coisa, qual é o método deles de nomenclatura e tudo mais. Tu vai começar a fazer perguntas para ele, para que tu possa desenvolver sem dúvidas também. Então não sai sem dúvidas. Essa questão de comunicação minimamente boa é saber perguntar, saber não ter vergonha de perguntar. Tem júnior que segura a tarefa por semanas. Eu tô trabalhando sem entrar dele, eu tô trabalhando na tarefa. Tá, e aí, como é que tá? Tu tinha alguma dúvida? Eu até tenho, mas eu acho que eu consigo resolver sozinho. Não, tu não consegue resolver sozinho. Tu precisa de ajuda. Comunicação minimamente boa que as empresas esperam é procurar ajuda, não segurar a tarefa, não perder tempo. Pega o teu tempo, chama essas pessoas que são responsáveis, por te ajudar, pede ajuda, não tenha vergonha disso, tá? Não fica acuado não, porque isso sim pode te prejudicar. E eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Aconteceu aqui na empresa com um funcionário meu que ele estava em dúvida sobre como que ele fazia um loop lá para poder pegar os dados. E ele não entendia muito bem se ele usava, o que ele conseguiria usar, porque existem arrays, principalmente no JavaScript, que não são arrays verdadeiros, é uma tipagem diferente, tá? Então quando a gente lida com buffers, quando a gente lida com coisas mais complexas, a gente precisa utilizar, às vezes, um for each, precisa utilizar, não dá para utilizar um map, só dá para utilizar um for, por exemplo, para quem sabe sobre JavaScript. Então, em alguns casos, existem algumas coleções que não são arrays reais que dá para usar um map, por exemplo. E ele ficava perdido. E eu só cheguei a dar uma resposta para ele. Só que ele tinha ficado uma semana pensando nisso, pesquisando, sem me falar. E aí, com uma resposta, estalou algo na cabeça dele e falou: nossa, entendi, verdade, podia ter feito isso. Foi lá, fez e funcionou. Se ele tivesse me perguntado na segunda-feira, por exemplo, que ele teve aquela dúvida, ele não teria passado de segunda a sexta-feira, o fim de semana, e na outra segunda ter me perguntado. Então, assim, perguntem. Surgiu dúvida? Perguntem, não tenham vergonha de perguntar. Aí, lógico, antes vai lá e pesquisa, Vê se tu acha a resposta na internet. Se tu não achar, vai para um programador mais experiente. Não tenha vergonha de tirar dúvida, não tenha vergonha. E tem mais um detalhe sobre essa parte de se comunicar bem, principalmente nas primeiras semanas, tá? Não dá pitaco. É uma regra. Mano, tu vai fazer uma abstinência completa de dar opinião. Tu não vai dizer que uma linguagem é melhor. Tu não vai dizer que o outro framework é melhor. Tu não vai dizer que a forma que eles estão usando é errada. Tu não vai dizer que tem forma mais otimizada de fazer. Primeiro, tu é um júnior, se coloca no teu lugar. Provavelmente as outras pessoas já pensaram nisso antes. Ou não pensaram na época que desenvolveram, mas depois, quando foram dar manutenção, pensaram em fazer, mas não valia perder tempo naquilo ali. Então, não é tua tarefa dar opinião e pitaco em cima de código dos outros. A tua tarefa é entregar os teus códigos com a melhor qualidade possível, entregando aquilo que o PO pediu, tirando as dúvidas, pedindo
autorização antes de subir uma PR, revisando o teu código, testando antes de subir uma PR. Inclusive tem um vídeo que a gente já subiu aqui no canal sobre como subir uma boa PR, né? Como ser aceito na primeira code review lá dos outros programadores mais experientes e com dicas para que tu suba um bom código testado em todos os ambientes possíveis, tá? Com a melhor qualidade possível. Então tá aqui, inclusive aparecendo aqui no card, tá? Então vocês podem assistir lá também. Então assim, essa questão de dar opinião, esquece isso nos 6 primeiros meses. Primeiro porque se tu dá uma opinião e alguém aceita e tu vai lá faz aquilo que tu disse que ia melhorar e tu quebra alguma coisa dentro do sistema, o culpado é tu. Se dá certo, ninguém vai nem lembrar, cara. Ninguém nem lembra. No outro dia ele vai acordar, vai ficar puto com a namorada, puto com o namorado, puto com o cachorro que cagou no chão da casa ali, na frente do banheiro, ele pisou quando tava com sono e saiu da cama. E no fim ele vai chegar na empresa e vai esquecer de ti. Quando eu estalar os dedos, você vai esquecer que você era gay. Mas eu nunca fui gay. Esquecer daquela tarefa que tu fez, daquela melhoria que tu fez. Então, cara, não acha que dando pitaco tu vai parecer mais inteligente. Na maioria dos casos tu vai parecer burro ou tu vai parecer metido. Então, cara, esquece a opinião. Foca no teu. E aí uma outra coisa que a empresa espera, né, quando tu entra ali, além de toda essa responsabilidade com o código, de conhecer a empresa, de conhecer as pessoas, é que tu deixe de ser júnior. E aí assim, as empresas sérias, as empresas de verdade, essas empresas maiores, com mais experiência, não tô falando de startup, falando de empresas com mais experiência, com um plano de carreira real, elas esperam que tu deixe de ser júnior, que tu cresça, que tu pare de depender dos outros programadores, que tu pare de perguntar para outros programadores. Então ela espera que, de acordo com os anos que forem passando, tu vai criando mais independência de outros programadores e a empresa comece a te ver como um ativo importante, né, como uma pessoa importante para recorrer em momentos de problema ou em momentos de precisa de mais agilidade ou pedir a tua opinião. Aí sim, talvez a tua opinião valha alguma coisa. Então tu começa a crescer dentro da hierarquia da empresa, começa a crescer na empresa. Vai saindo os desenvolvedores, tu vai crescendo, tu vai aumentando a tua capacidade de entendimento das tarefas, entendimento do sistema, entendimento dos clientes da empresa, que já cria amizade com o PO, cria amizade com outras pessoas, enfim. Tu tá crescendo, então que tu deixe de ser um júnior. Eu sempre falo, cara, adolescente bom é adolescente que deixa de ser adolescente, que cresce, né? Jovem bom é jovem que deixa de ser jovem. E júnior bom é júnior que deixa de ser júnior. Então, cara, acho muito difícil que exista um júnior bom. É bom é quando ele deixa de ser júnior mesmo. Então o que a empresa espera é isso. Agora, lógico que existem empresas que vão tentar te manter. Elas vão te passar tarefas de sênior e vão tentar te pagar como um júnior. E isso acontece bastante, principalmente startup. Startup que tá começando, startup que não quer gastar dinheiro com isso, startup que tem o dono enchendo o bolso e não reinvestindo na empresa. Então, acontece bastante. Nesses casos, aí é lógico que tu vai precisar algum dia encarar o teu gestor e pedir que tu cresça e pedir, né, que aumente teu salário e que tu suba de cargo. Aí é uma questão que tu vai ter que ver. Depois a gente pode fazer até um vídeo sobre isso. Mas na maioria dos casos, em empresas sérias e mais conceituadas e firmadas no mercado, o que acontece é elas quererem que tu cresça dentro da empresa, que tu deixe de ser júnior e comece a ajudar júniors que estiverem entrando, comece a contribuir realmente, seja um desenvolvedor que suba até o maior grau possível. Então a empresa não espera que tu seja um Einstein, que tu seja um maluco super dotado que entra lá e começa a entregar um monte de tarefa, tudo rápido e tal, e começa a melhorar o sistema, e começa a dar pitaco nos outros, e começa a humilhar os outros, e começa a propor código melhor, e aquela loucura, aquele sonho de que vai ser um super programador que não para de digitar, que digita com a tela desligada. Ela não quer isso de ti. Ela quer que tu seja um cara que ela possa confiar para investir o tempo, investir o dinheiro dos outros programadores, o dinheiro dela, né? E o tempo de outros programadores para te formar e que tu possa ser uma pessoa responsável e crescer junto com a empresa. Quando a empresa é séria, quando tem plano de carreira, é isso que elas querem. Uma pessoa que esteja interessada em crescer dentro dessa empresa. E isso é muito raro. A maioria dos programadores hoje querem entrar e vazar da empresa o mais rápido possível. Então se tu é um cara que tu foca e fica ali e tal, lógico, tu precisa ver os sinais da empresa. A gente já fez um vídeo inclusive sobre como saber se as startups estão indo à falência ou não, então fica de olho em todos esses pontos, mas foca em crescer, foca em ficar cada vez mais independente, entregar código cada vez melhor, em não decair qualidade, não chegar e ter autoconfiança e esquecer de testar e deixar de fazer as coisas. Então ser uma pessoa responsável do começo até o fim. E aí sim, com certeza, se for uma empresa séria, tu vai crescer, não vai ser demitido e vai ganhar respeito dos outros programadores, e talvez um dia tu tenha lugar para dar a tua opinião. E aí uma opinião embasada em experiência, não em achismo ou em que o curso do foguetinho disse que era melhor fazer daquele jeito. Isso não existe. Existe a realidade da empresa, precisa se adaptar a ela e não ela se adaptar a ti.
Então, basicamente é isso. As empresas esperam só isso, só o teu interesse real, o teu interesse genuíno, nada mais do que isso. E que tu se envolva, né, dentro das tarefas e vá entregando, se comunique, entre no prazo dentro das reuniões, chega na hora na dele, não fica faltando dia, não começa a mentir que a tua internet caiu pra te poder ir pra praia. Cara, que tu seja uma pessoa responsável, é só isso. Basicamente é isso, não fiquem super preocupados em serem, nossa, eu tenho que ser um crânio pra minha empresa me aceitar lá dentro. Enfim, não é assim que funciona o negócio. Querem responsabilidade apenas. Então é isso, deixem um like aqui embaixo, se inscrevam no canal e ativem o sininho, porque eu vou começar uma série a partir aqui desse vídeo, nos próximos vídeos que vão entrar aí, onde eu vou me fingir de júnior e vou tentar entrar em vagas. Eu vou gravar as entrevistas pra vocês, eu vou gravar a quantidade de tempo que demorou pra me achar minha primeira vaga de júnior. Não vou ter experiência prévia nenhuma, vou mostrar a realidade pra vocês e vou mostrar em quanto tempo eu consegui essa primeira vaga. Por mais que eu tenha experiência de sênior, eu não vou colocar minha experiência lá. Vai ser uma experiência de júnior completo e aí vocês vão ver a realidade mesmo de uma pessoa saindo, entre aspas, do absoluto zero e chegando na primeira vaga. Beleza? Então se inscrevam, ativem o sininho para receber a notificação desses vídeos que virão depois. Deixem um like e nos vemos no próximo vídeo.